Se a história do Coritiba fosse recontada pela inteligência artificial hoje, com frieza total, sem nostalgia seletiva e sem voto popular, essa é a escalação que aparece. Um time que junta duas raridades. O peso dos anos 70, quando o clube consolidou sua identidade, e o impacto decisivo de 1985, no maior título de todos. Aqui o critério é direto. Em cada posição, entram os nomes que combinaram conquistas, longevidade, importância em jogos grandes, e ligação real com o Couto Pereira. Quem virou referência histórica do clube, não apenas um bom jogador de passagem. E tem um detalhe que muda tudo, porque a análise não para nos 11. Existe um 12º nome, um jogador extra, escolhido não como homenagem, e sim como ferramenta que muda o jogo. Eu vou guardar esse nome para o final, então presta atenção no caminho até lá, porque cada escolha aqui tem um motivo, e cada motivo tem consequência dentro de campo. E eu já aviso, tem corte aqui que vai irritar muita gente. A seleção começa pelo alicerce de qualquer time histórico, o gol, onde não pode existir dúvida. Para o gol, a inteligência artificial foi de Jairo do Nascimento. Se existe um rosto que representa segurança no Coritiba, esse rosto é o do Jairo. Ele atravessou gerações, voltou ao clube, sustentou períodos longos com regularidade, e ainda carrega um argumento que derruba qualquer concorrência. É o recordista absoluto de partidas com a camisa alviverde, com 410 jogos. E o número assusta, mas o peso é outro. Jairo está diretamente conectado ao Brasileiro de 1985 e também ao ciclo estadual forte da época. Em um time histórico, isso pesa. Porque é muito fácil montar um time só com bons nomes. Difícil é montar um time com símbolos. E Jairo é símbolo. Na lateral direita, o Coritiba pede uma mistura rara, entrega defensiva, fôlego para o corredor inteiro e ligação com a torcida. O nome cravado foi Hermes. Aqui a escolha tem muito de futebol e muito de Coritiba. Hermes é o tipo de lateral que vira personagem. Raçudo, identificado, e lembrado como referência cultural no Couto, a ponto de ganhar um apelido que resume uma carreira inteira, Deus da Raça. Ele foi peça central no domínio estadual dos anos 70, atravessou fases e acumulou mais de 360 jogos pelo clube, marca de recordista. Em um 4-4-2 clássico, o Hermes entrega o que esse desenho exige: consistência defensiva, energia para fechar o corredor e presença emocional. Tem jogador que aparece na súmula. Hermes aparece na memória do torcedor. Agora vem um ponto que costuma decidir time histórico de verdade. A zaga não é feita de dois iguais. É feita de encaixe. E a história costuma premiar duplas que se completam. O primeiro pilar dessa dupla é Cláudio Marques. Se o Coritiba tivesse um manual do que é ser zagueiro do clube, o Cláudio Marques estaria na capa. Foram 295 jogos oficiais, títulos em série no auge dos anos 70, e uma liderança que ajudou a construir a régua com que todo o time histórico do Coxa é comparado. Ele representa aquele período em que o clube virou máquina no estadual e ganhou projeção nacional em torneios como o Torneio do Povo. E existe um detalhe importante: o Cláudio Marques não é só um vencedor. Ele é o rosto de um time que virou referência. E para fechar o encaixe com outra geração, entra Reginaldo Nascimento. Aqui o critério fica ainda mais claro: não é só passado. É equilíbrio de eras. O time ideal não pode ser uma cápsula do tempo presa aos anos 70. Precisa ter alguém que represente o futebol mais físico, mais tático, com linhas ajustadas e duelos mais intensos. Reginaldo cumpre esse papel sem forçar a barra. Foram 338 jogos, protagonismo defensivo e títulos estaduais em uma era competitiva. É ídolo moderno no sentido certo da palavra. Não porque é recente, mas porque sustentou uma longa fase com alto nível, sem cair na armadilha do pico curto. Pela lateral esquerda, a inteligência artificial apontou Nilo. Se o lado direito tem raça com Hermes, o lado esquerdo tem regularidade com Nilo. Ele é um dos maiores números de presença do clube, com 386 partidas, e fez parte do período em que o Coritiba consolidou sua identidade vencedora no Paraná. O Nilo dá ao time uma base que parece óbvia, mas nem sempre aparece em listas: confiança. Em um 4-4-2, o lateral precisa saber a hora de passar e a hora de ficar. O Nilo foi justamente isso por anos. Um jogador que segura o time quando precisa e apoia quando o jogo pede amplitude. A partir daqui, o time sai do concreto e entra no detalhe. Porque meio-campo é onde o Coritiba vira ideia, estilo e identidade. Na direita,
Quem aparece é Dirceu Krieger. Dirceu Krieger, a flecha loira. Tem jogador que é lembrado por um gol, por um título, por uma temporada. Dirceu é lembrado por ser Coritiba. Ele simboliza o clube vencedor dos anos 60 e 70, com múltiplos estaduais, e uma influência que não termina quando o apito final acaba. A conexão dele com Coritiba foi de décadas, em diferentes funções, e isso transforma a escolha em algo maior do que apenas quem jogou mais. Dentro de campo, no 4-4-2, ele dá o tempero técnico e a inteligência de ocupação do lado direito. Não é um meia que vive só de corrida. É um meia que lê o jogo antes do jogo acontecer. No miolo do meio-campo, entram dois nomes que fazem o time respirar sem perder a firmeza. O comando desse setor fica com o capitão Hidalgo. O 4-4-2 clássico vive e morre no centro. Se o meio não tem liderança e equilíbrio, o time fica partido. E é por isso que entra o capitão Hidalgo. Ele liderou um dos ciclos mais fortes do clube. Foi pentacampeão paranaense entre 1971 e 1975 e também campeão do Torneio do Povo em 1973. O apelido de capitão não é enfeite. É função. Ele é o jogador que amarra o time, encurta espaços, controla o ritmo e dá ordem ao desenho tático. Para completar o miolo, entra Darcy Becker, o Bequinha, uma peça histórica que muita lista esquece, mas que um time ideal precisa respeitar. Bequinha atravessou 2 décadas de futebol com regras, preparação e estilos totalmente diferentes, e ainda assim ficou marcado por consistência. Foram 256 jogos e 5 títulos estaduais no período. A função dele no time é clara: sustentação. Ele é aquele meio-campista de base, quase um centro-médio clássico, que protege a frente da zaga e faz o jogo acontecer com simplicidade. Sem brilho vazio. Só eficiência. E isso, em um time de todos os tempos, vale ouro. Com o miolo fechado, falta o lado esquerdo para completar a linha. É aqui que o time ganha amplitude e agressividade sem perder o equilíbrio. Na esquerda do meio, a escolha cai em Aladim. E aqui entra um tipo de nome que sempre gera discussão, porque o torcedor guarda memória forte desse lado do campo. No lado esquerdo, o Coritiba precisa de amplitude, chegada e presença no clássico. Aladim encaixa por memória e por função. Ele representa o ciclo dos anos 70, com títulos estaduais e jogos marcantes em Atletiba, e dá ao time uma ponta de época, daquelas que seguravam o lateral adversário preso no próprio campo. Em termos de time, ele faz a linha de 4 funcionar. Abre o corredor, ajuda a recompor e também chega para decidir. Não precisa ser o mais midiático. Precisa ser o que completa o mecanismo. Aladim completa. E aí vem o setor que vira discussão de bar. Porque você pode ter um time organizado, histórico, simbólico. Mas sem gol, nada disso vira lembrança de verdade. No ataque, a inteligência artificial não teve como fugir do maior número. Duílio Dias entra de cara. Aqui não tem debate. Duílio é o maior nome ofensivo do Coritiba quando a conversa é bola na rede em registro oficial. Foram 206 gols em 224 jogos, um número que assusta até em comparação com centroavantes de outras eras. E o melhor, ele não é só estatística fria. É impacto em clássico, é longevidade goleadora, é presença constante. Em qualquer time histórico, você precisa de um atacante que transforme meia chance em gol. Duílio faz isso como poucos. E para formar a dupla, a régua foi a maior de todas. Não é talento puro. É decisão em jogo que vale título. Quem completa o ataque é Índio. Índio foi o artilheiro do Coritiba no Brasileiro de 1985, com 9 gols, e marcou na final. Quando o jogo ficou grande, ele cresceu junto. E esse é o tipo de detalhe que decide a lista. Tem muito jogador talentoso na história do clube. Mas poucos têm um carimbo tão direto no maior título do Coritiba. Duílio e Índio juntos formam uma dupla perfeita para o 4-4-2. Um tem a fome constante do goleador histórico. O outro tem a frieza de aparecer na hora que muda a vida do torcedor. Agora sim. Chegou a hora do detalhe que eu falei no começo. O 12º nome. Como arma do banco, o nome guardado é Rafinha. Rafinha entra aqui não para enfeitar. Ele entra para dar alternativa. Para mudar o ritmo. Para transformar um jogo travado em um jogo de ataque. Ele é o reserva ideal porque consegue atuar como ponta, segundo atacante também por dentro, e ainda entrega números altos para um jogador de lado. Somando as duas passagens,
São 268 jogos e 48 gols pelo Coritiba. Quando o time precisa de aceleração, ele entra em um dos lados e aumenta o volume ofensivo sem desmontar o 4-4-2. Se o adversário fecha o meio, ele pode jogar por dentro, virar articulador e transformar o desenho sem precisar mexer na base. Se o jogo pede decisão em bola parada, ele adiciona qualidade na batida e chegada na área. Em resumo, Rafinha é o tipo de peça que um técnico ama porque oferece solução sem drama. E mesmo com esse 12 que resolve, tem gente grande que ficou fora. E agora vem a parte que mais incomoda, quem ficou de fora, porque a história é grande demais para caber em 12 nomes, e quando o critério é frio, os cortes doem. Vanderlei 7 títulos estaduais e 301 jogos pelo clube. Números de respeito. Mas no gol, o Coritiba tem uma raridade histórica, um recordista absoluto de partidas e campeão brasileiro. Vanderlei perde a vaga não por falta de mérito, e sim porque o topo dessa posição é ocupado por um símbolo difícil de superar. Wilson foi liderança recente, carismático, e ficou perto de 300 jogos. Só que, no filtro final, faltou o mesmo peso em conquista máxima e também faltou ultrapassar o impacto simbólico do Jairo na memória histórica do clube. Em outro formato de lista, ele entraria. Aqui, ficou na porta. Neno, o demônio loiro. Os números impressionam e a aura é enorme. 134 gols em 121 jogos, peso em clássicos. O problema é a concorrência direta. Neno disputa espaço com o maior artilheiro em registro oficial e com o atacante que foi decisivo no Brasileiro de 1985. A lista priorizou o título máximo e a artilharia oficial, e isso empurrou Neno para fora. Keirson explosivo e marcante, com fase curta que parece maior porque o pico foi alto. Só que, quando o critério exige longevidade e protagonismo conectado a conquistas do clube, ele perde terreno para atacantes que sustentaram anos inteiros ou decidiram o maior título. É o tipo de exclusão que dói, mas faz sentido dentro da régua. Agora eu quero saber de você, qual é o primeiro nome que você tiraria desse time, e quem você colocaria no lugar? E sobre o 12º jogador, Rafinha faz sentido como arma de mudança, ou você escolheria outro para esse papel? Agora que esse Coritiba tá na mesa, vai no próximo vídeo do canal e compara com a seleção de outro gigante. Aí você decide qual lista é mais justa. Deixa o like, e senta o dedo no hype, e se inscreve no canal. E compartilha com um amigo que sempre discute escalação. Até a próxima.